Graça e paz, igreja. Amém. Que o Espírito Santo de Deus nos envolva, né? Amém. Que haja nesse momento paz na nossa alma, alegria no nosso espírito, por estarmos ligados diretamente ao nosso Deus, que é poderoso. Aleluia. Feche seus olhos, nós vamos falar com Deus duas palavras. Senhor, meu Deus, vai ser colocado um banquete à mesa, porque a tua palavra é um banquete, meu Deus. Que muitas vezes nós estamos como filhos mimados, que somos servidos do muito melhor, e na hora de nos alimentarmos nem queremos mais. E enquanto a palavra vai fluindo, vamos fechando os nossos ouvidos, endurecendo o nosso coração, para que teu Espírito não penetre. Mas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue derramado na cruz do Calvário, que o Seu Espírito possa convencer a cada um de nós, que venha, Senhor, a Tua conversão verdadeira, a mudança, Senhor, de opiniões carnais para a mudança espiritual, a visão minúscula possa ser destruída e venha a visão do Teu império, da Tua graça e da Tua misericórdia, que todos possam entender a Tua palavra, que todos aqui dentro possam compreender. Espírito Santo, entre em cada um e fala pessoalmente com cada pessoa, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Abra comigo no livro de Lucas. Glória a Deus. Deixa eu ver se é isso mesmo. Lucas 19, que é uma passagem bem conhecida e até cantada, mas tem que ser executada. Porque é muito fácil nós falarmos em Deus e não vivermos Deus. É fácil misturarmos Deus no meio das nossas frases, no meio da nossa vida. O ímpio também faz isso, queridos. Mas nós temos que viver Deus. Há uma diferença muito grande. Se você conversar com qualquer religioso, com qualquer ímpio, eles vão falar: Deus te abençoe, é a vontade de Deus, Deus é bom. E essas frases fazem parte do vocabulário já. E o mais perigoso é quando a gente fica muito tempo na igreja e a gente usa o mesmo vocabulário da igreja, mas não executa esse modo de falar no dia a dia da gente. Somos quem? Somos iguais, semelhantes àqueles que constroem na areia. Somos semelhantes àquele que olha para o seu reflexo no espelho e não vê mais. Quando somos semelhantes a isso? Quando ouvimos a palavra e não a praticamos. É necessário praticarmos a palavra de Deus de dentro para fora. Jesus mesmo falou: com os lábios me honram, mas com o coração me rejeitam. E há muitas pessoas que têm falado Deus, 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 mas no coração têm rejeitado. Estamos vivendo os últimos tempos, literalmente estamos vivendo os últimos tempos. E é como se uma grande peneira já estivesse colocada. É como se já os anjos ceifeiros, os anjos que vão separar o joio do trigo já estão, preparados com as suas ferramentas para separar o joio do trigo. É como se já estivesse acontecendo a separação. É nítido ver Deus nas pessoas. E infelizmente está sendo nítido também
ao mesmo tempo. Hoje, através dos meios de comunicação, Ele está em todos os cantos. Nós também, com os nossos sites, os nossos louvores, os nossos hinos, as nossas pregações, que estão chegando em todo canto, mas perceba bem, igreja, Jesus não precisava de satélite. Jesus convocou 12 discípulos e os espalhou pela terra. Há muitos e muitos anos atrás, quando não havia satélites, a China já havia sido evangelizada, a Coreia já estava evangelizada, a África, a Índia, por homens e mulheres visionários que olharam para a palavra de Deus e não olharam para trás, homens que deixaram mãe, pai, família, levou sua esposa nas costas com seus filhos, nascendo em lugares distantes, idiomas diferentes, e ergueram uma obra de Deus por toda a face da terra. Glória a Deus. Não eram como os homens e mulheres de hoje em dia, que estão tão preocupados com o seu próprio eu e não têm pregado o evangelho como se deve ser pregado, mas eram pessoas que buscavam embarcações distantes e levavam a palavra de Deus, faziam o fundamento da igreja. Hoje, a igreja já está pronta. A igreja que eu falo, templo, ela já está pronta. Ela já tem alicerces, telhados, bancos, tem o som, tem já um rebanho dentro. E as pessoas são incapacitadas de levar a obra adiante. Mas o Senhor não precisou de internet, o Senhor não precisou de televisão. Ele usou de tudo isso, mas não precisou em lugares que nunca havia sido pregado o evangelho. O Senhor levou homens e mulheres valentes para pregar o evangelho. E a minha esperança é que nós subimos com Jesus, não tenha morrido esse avivamento de levar o evangelho a toda e qualquer criatura. Quando o ministério Subimos com Jesus foi fundado nessa mesma fé que eu estou pregando. A fé de não ter um tostão, de não ter um dinheiro, de não ter um terreno, de não ter uma comida, onde os missionários foram e ergueram a obra do Senhor, aonde não tinha possibilidade nenhuma, chegando aonde o evangelho nunca havia sido pregado. A pastora Cláudia continua viva, esperando que a igreja dela tenha o mesmo caráter. Veja a pastora Cláudia sorrindo e chorando, sorrindo e chorando, sorrindo por ver aqueles que estão voltados para a obra levando o evangelho, chorando por aqueles que não entenderam ainda o que é o evangelho da salvação. Não olhe para os lados, não olhe para trás, olhe adiante, igreja. Eu não sei que hoje em dia se precisa tanto de exemplo para servir a Jesus. A pastora Cláudia me ensinou desde pequena: filha, olha para Cristo. Filha, olha para Jesus. Não olha para os lados, não olha para o erro dos outros. As pessoas um dia acertam, outro erram, mas Jesus nunca vai falhar contigo. Ela me ensinou que Deus está diante de tudo e me ensinou a confessar os meus pecados e a chegar sempre diante de Deus, me humilhando, nunca exaltada. Ela me ensinou: filha, quando você chegar diante de Deus, chega sempre quebrantada, chega sempre diante do Senhor quebrantada, porque Deus perdoa os quebrantados de coração. Já quando meu esposo chegou, era muito difícil ele entender muita coisa. Ele falava: por que as pessoas têm que confessar depois que já foi liberto? Eu falava: porque quem é liberto, Elias, algo sobrenatural toma conta e começa a confessar. E domingo, lá na igreja do Recanto, ele experimentou disso ele mesmo. Ele mesmo pegou o microfone sem que eu esperasse, né? E falou e confessou diante de todos aquilo que o Senhor havia libertado ele. Porque quem é liberto tem prazer de confessar. É como assim: eu estou deixando aquela pessoa para trás para sempre. Eu estou deixando a velha criatura enterrada e a nova criatura tem que vencer
fazer a oração pelos aqueles que não queriam voltar para o mundo. E fiquei muito orgulhosa daqueles que, com o coração quebrantado, foram à frente. Tocaram meu coração profundamente. E entre eles, aquele jovenzinho chorando tanto. Aquilo tocou meu coração, porque nós sabemos o que ele passou. Nós sabemos aonde o diabo o colocou já. Para nós três, ele confessou no leito do hospital, chorando. E falava desesperadamente, falou: olha, seu esposo está aí, pastora, mas se ele está junto com vocês, então eu vou falar assim mesmo, ele vai entender porque está junto com vocês na obra, e eu tenho que confessar, eu tenho que falar. E domingo ele estava a ponto de falar para todos o que o diabo havia feito com ele. A pastora que não permitiu naquele momento por causa da família. Que o Senhor sustente. Porque chegou com um arrependimento. A lágrima do arrependimento é algo muito lindo, gente. E eu não tenho entendido o raciocínio de alguns entre nós, ou de muitos entre nós, que esqueceram o valor do arrependimento. Não só aqui dentro, mas lá fora. O valor da conversão. Ontem, toda noite eu lembro do irmão Tanaka, não tem como, olha, por quê, né? Porque ele me contou algo tão simples, ele e a esposa, quando a esposa estava viva, que eles por toda a vida dormiram de mãozinha dada. Então, eles por nenhum minuto se separaram. Então, toda noite eu olho para ele, por incrível que pareça. E ontem eu estava mandando um recado sobre o nosso site para todo mundo, e o nome dele ficou nos meus recados, como se eu tivesse mandado para ele. Eu não era celular, não tinha o que mandar para ele. Mas o meu coração, a gente foi, desculpa falar detalhes, filmando, mas nós fomos levar material na igreja da Germânia, e até estava uma risada gostosa na cozinha da igreja, que tomava conta. E daí, enquanto isso eu estava falando, dava para escutar as risadas, né, irmão Antônio? E ele chorando do outro lado, falei: irmão Antônio, Tanaka, você lembra de mim? Eu sou a pastora. Eu esperava que ele nem lembrasse de mim. Ele falou: lembro, que saudade de vocês. Gente, aquilo para mim, eu ganhei todo o meu dia, porque o Senhor me incomodava. Minha ovelha, minha ovelha, minha ovelha, minha ovelha, minha ovelha. Não dava para ficar incomodado com problema. Eu estava incomodada com ovelha. As ovelhas do Senhor têm que ser trazidas para o aprisco. Gente, eu vou continuar sendo eu, tá? Eu vou continuar falando as minhas coisas maravilhosas, porque é assim que eu estou há 42 anos na obra. Essa é a verdade de Cristo. Então, queridos, incomoda pensar que muitos de nós esquecemos o que é vida eterna, o que é salvação, o que é ganhar almas, o que é chegar-se ao reino de Deus, o que é ver uma pessoa perecendo, o que é ver uma pessoa morrendo na fé. O nosso Jesus, em Lucas capítulo 19, ele nos ensina algo muito forte. Nós temos perdido tempo com fariseus. Todos nós temos perdido tempo com fariseus. O fariseu põe defeito na obra de Deus o tempo inteiro. O fariseu condena as coisas do Senhor o tempo inteiro. Alguns de nós já estão até com caráter de fariseu. Alguns de nós também fariseus. Gente do céu, acorda. Nós não somos fariseus, nós somos seguidores de Cristo. Nós estamos discutindo com fariseus, enquanto tem publicanos que estão precisando de Jesus, estão querendo chegar a Jesus. Quem são publicanos? Eram cobradores de impostos, eram ladrões, os ladrões da época. É como pegar o pior político nosso, é como pegar pessoas que roubam dinheiro dos outros descaradamente com a cara limpa. E esse publicano sabia que Jesus ia passar. E ele ficou atento, querendo ver Jesus. Leia comigo, eu sei que nós já lemos milhares de vezes, mas quando a gente lê, a gente vê que passam-se detalhes que nós deixamos de executar. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado
E era este o chefe dos publicanos, e era rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Ah, meu Deus, tem impressão que se Jesus chegar na porta da maioria dos cristãos que se dizem cristãos hoje, Jesus fica para fora. Mas o publicano estava lá. Zaqueu, desce depressa, porque convém o quê? Pousar em tua casa. Ou seja, Zaqueu, desce depressa, preparar comida, a chegada minha aí, que eu vou chegar. Vai lá, vai preparando na frente que eu estou chegando. Vai que eu estou indo. Hoje, essa noite, eu vou na sua casa. Ai, como é gostoso assim na casa dos meus amados, quando preparam alguma coisa para nós. Como é bom ser bem recebidos, né? Que delícia. Lembrei do churrasco. Senta, pastor Julito, lembrei. Não tem como. Mas como é gostoso. Jesus, como é bom ser bem recebido, né? Já fui bem recebida na casa de muitos aqui. Outros têm vergonha, lógico, como a gente tem, é normal. Estou falando de receber Jesus na sua vida. Mas Jesus já foi mais claro. Vai, Zaqueu, desce que eu estou indo. Prepara tudo que eu estou chegando. Aleluia. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Jesus conhecia o coração de todos. Sabia que ninguém era melhor do que ninguém ali. Jesus sabia que na casa de muitos ali ele não entraria, não. Não porque ele não quisesse, mas porque eles não iam permitir. Mas na casa de Zaqueu ele seria bem recebido. Amém? Amém. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. Opa, volta aí. Tudo é bonito, né? Ele na árvore, ele descendo, Jesus entrando, as pessoas falando: olha, é um pecador, não presta, não serve para nada, tudo falatório. Mas Jesus ouviu daquele homem que ele não tinha ouvido de ninguém. E aquele homem fez algo que ninguém, na posição dele, faria: abrir mão daquilo que era mais precioso para ele para servir a Jesus. O que era mais precioso para um ladrão, gente, do que o dinheiro? De um cobrador de impostos, de um publicano, o que era mais importante para ele do que a riqueza dele? Nada. Mas quando Jesus chega, a gente abre mão do que é mais importante que a vida da gente para servir a Jesus. Aqui, ó: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Metade, gente, é muita coisa. Ainda que o cara fosse muito rico para a sua época, é muita coisa. Metade. E o pior ainda, né? Se eu defraudei, se eu roubei, vamos supor, dessa pessoa que está aqui, R$1.000, eu vou dar R$4.000 para ela de volta. Se eu roubei um jumento, eu vou dar 2 jumentos, 4 jumentos. 2 vezes 4, 8 jumentos. Tudo era 4 vezes mais. Aí Jesus fala no próximo versículo: porque hoje veio salvação a esta casa. Eu não estou mandando ninguém dar dinheiro, não. Nem dar para os pobres, nem. Eu estou falando sobre o que é salvação. É abrir mão do seu pecado. E se você machucou alguém no seu pecado, você destruiu alguma coisa no seu pecado, na sua hora de ruindade, de maldade, de ambição, restituir. Que o homem restituiu 4 vezes mais. Quer dizer, daquilo que havia sobrado, a
ele ainda ia fazer essa justiça. Porque Jesus havia entrado não só na casa dele, mas no coração dele. E para ele aquele dinheiro não era mais de valor, aquelas riquezas não tinham mais de valor, aquilo incomodava, aquilo ele entendeu que não era dele, ele havia tirado de alguém e ele tinha que restituir. Aleluia! Ah, e se cada um que tirasse alguém da igreja trouxesse 4 vezes mais, né? Se cada mau testemunho que a gente já deu nessa vida, a gente desse 4 bons testemunhos, não? Glória a Deus. Se cada palavra mal dirigida que a gente já deu para uma pessoa justa, a gente direcionasse 4 palavras bem dirigidas, não? Se cada alma que a gente já matou na fé, gente, Jesus falou, ai daqueles que escandalizar um dos meus pequeninos, melhor fosse que fosse um suicida, que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse ao mar do suicida. Além daquele que escandalizar um dos meus pequeninos, gente, quando eu vejo uma ovelhinha de Jesus vindo para ele, eu falo, gente, não faça escândalo, não para fazer palavras mal dirigidas. Quem vem do mundo precisa de Deus. Quem estava lá fora quer ser curado. Homem de Deus, mulher de Deus, fique bem claro, eu estou trazendo ovelhas. O povo da pescadores aqui da igreja está trazendo ovelhas, e ovelha, ela não quer mais saber do futebol, da política, da estética. A ovelha quer saber de Jesus. Quem quer Jesus dentro da igreja, quem quer saber de outras coisas, vai para o mundo. Aleluia. Aleluia. Para de querer ter a cara do mundo. Vocês têm que ter a cara de Deus. Chegou uma época, eu ficava desesperada. Não vou negar na nossa infantilidade, né, Fábio? A gente chegava lá na porta, falava tudo quanto é assunto. Eu chegava, gente, para de falar de filme, de futebol. A pessoa está vindo para Jesus, tem que falar na Bíblia. Mudou. A gente foi mudando. A gente foi mudando. Muitos de nós, naquela ansiedade de agradar, desagradavam maior Deus. Hoje a gente fala Jesus, Jesus não é assim? Jesus, 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 Jesus. Quem não está falando de Jesus porque não lê a Bíblia? Porque quem lê a Bíblia sabe bem o assunto que é Jesus. Então, pelos corredores, pela cantina da igreja, na porta da igreja, no altar, vamos falar daquele que constitui este lugar. Quem constitui esse lugar é o Filho de Deus. Aleluia. Fale de Jesus. Comenta sobre os mandamentos. Comenta sobre as viagens do apóstolo Paulo. Aleluia. Comenta as maravilhas que o Senhor está fazendo na atualidade, na vida de cada um. Uma conversão, aleluia. Uma transformação. Fala da palavra de Deus. Comenta as coisas que vêm do Altíssimo. Glorifica o Senhor o tempo inteiro. Determina a cura. Profetiza a bênção. Amaldiçoa a obra do inferno e abençoa as coisas que vêm de Deus. Porque a palavra de Deus diz: o que é do pó, e o que é de Deus, Jesus aqui termina falando, ó, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem quem é? Jesus. Quem é o filho do homem? Jesus. Veio buscar e salvar o que havia perdido. Jesus não ficou com lero com Zaqueu. Não, você pega, sabe, o seu dinheiro, faz isso, faz isso. Não, ele não ficou com lero. Você é uma boa pessoa, ele não ficou, não. Jesus falou, agora entrou salvação nessa casa. Agora entrou salvação nessa casa. Aquele que reconhece os seus pecados e paga realmente aquilo que deve, entra salvação na vida da pessoa. Aleluia. Abre Isaías 64. Glória a Deus. Para mim aqui é uma oração. É uma oração que reconhece
poder de Deus e a grandeza e a ira do Senhor. Deus é bom, por isso Ele é justo. Deus é justo. Aleluia. Deus é bom e Deus é justo. A palavra do Senhor é bem clara. Hoje a gente existe, amanhã a gente não existe mais. Tudo que a gente viveu parece um sonho. É verdade. Com certeza. Tudo que já viveu parece um sonho. Um sonho, né? Não. Parece um sonho. É o mais bonito que só fica lembrança boa ainda. Fica um sonho. Com certeza. Agora, não dá para chorar pelo que já foi, né, irmã? Não dá. A gente tem que crer naquilo que Deus pode dar para a gente. Você crê que Deus tem bênção para a tua vida, minha amada irmã? Crê? Crê a visita do Jonas? Seja bem-vinda, viu? Não adianta ficar chorando pelo que aconteceu, né? Já foi. Mas a gente pode clamar nos pés de Jesus hoje para receber coisas novas, para ser abençoada, curada. Amém? Amém. Aqui no Isaías 64. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama e a lenha se faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome, e os teus adversários assim as nações tremessem da tua presença, quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Você reconhece isso? Amém. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos, nele há eternidade para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento se arrebatam. É uma oração de arrependimento. Essa oração nós devemos fazer no nosso coração sempre. Arrependimento. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte, que detenha, porque escondes de nós o rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai, nosso barro, nós o barro e tu o nosso oleiro. E todos nós, obras das tuas mãos. Nós somos o barro. Nós somos o barro. E o nosso Deus é o oleiro, aleluia. E somos todos obra das mãos de Deus. Glória a Deus. Não te enfureças tanto ao Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades estão feitas no deserto, e Sião está feito um deserto, Jerusalém está assolada, e a nossa santa e gloriosa casa em que te louvavam nossos pais foi queimada. Aí é o que aconteceu na época. E todas as nossas coisas mais aprazíveis se tornaram em assolação. Conter-se-ias tu ainda sobre estas calamidades, ó Senhor? Ficarias calados e nos afligiria tanto? Aí está uma oração. Se você está sentindo que parte da tua vida está queimada, assolada, destruída, vai diante do Senhor nessa noite. Porque Deus aqui embaixo promete ouvir a nossa oração. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado, diz o Senhor, por aqueles que me não buscavam. E um povo que não se chamava de meu nome, eu disse: eis-me aqui. Estendi as mãos todos os dias. Daí ele vai contando do povo rebelde, da ira dele. Vai no versículo 16, sério. De sorte que aquele que bendizer na terra será bendito no Deus. Da verdade, aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão
esquecidas, as angústias passadas, e estão encobertas diante dos meus olhos, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais recordarão. Vocês que querem também na Nova Jerusalém lembrar de tudo, ó, leia de novo. Porque eis que eu crio céus novo e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais recordarão. Mas vós folgais e exultais perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria para o seu povo e gozo. Aleluia. É nessa terra, pastora, mais para frente, lógico, ele falava de um regresso do povo de Jerusalém a Jerusalém, mas para frente ele fala que o leopardo se apacenta junto com o leão, que o cordeiro, o lobo, o leão comerá palha com boi. Então, aonde vai haver tanta paz, gente? Nessa terra? Creio que não. Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. A terra que o Senhor nos promete por herança. Então ele fala para que nós nos alegremos, nos folgareis nessa promessa que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Bem, a mensagem para o YouTube termina aqui, amado. Obrigada.